Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vou começar aqui uma coletânea, vou começar aqui um trabalho bem ideológico meu. Eu vou começar a fazer um trabalho aqui sobre racismo, né? Eu sou um professor de humanas, né? Sou um professor que hoje eu dou aula de geografia, mas a minha formação inicial foi história, e eu, como historiador, eu sempre busco, né? Sempre busco estudar, trabalhar direcionar as questões históricas para desmistificar alguns problemas que foram criados a partir de um discurso, de uma construção histórica muito forjada a partir da desvalorização de um grupo em valorização de um outro. Então, o título desse vídeo é Branco deve lutar contra o racismo? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bem delicado, é um assunto que ele permeia, ele está dentro da nossa sociedade e ele precisa ser encarado com seriedade, ele precisa ser encarado com profissionalismo e sem muito minimismo, né? Sem diminuir a importância deste, né? Então, sem tratar isso como um discurso secundário. Na escola onde eu trabalho, né, nós estamos discutindo muito sobre esse livro aqui. Esse livro é Como Ser um Educador, né, Antirracista, que ele é da autora Bárbara Carini, né, que ela está dentro do Instagram como Bárbara Carini, uma intelectual diferentona. E esse livro, essa conversa que nós estamos tendo, né, durante a nossa formação continuada, né, essa nossa formação do nosso dia a dia, levantou para mim a necessidade de estar falando sobre isso, porque esse ano eu peguei para estudar um pouco sobre, né, a questão da África, como é que os africanos, né, como é que a cultura africana ela foi sendo destruída com o passar do tempo, e a questão do fortalecimento desse debate com que nós tenhamos uma forma mais próxima de se conversar sobre o assunto. Bem, então eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre isso, né, que é importante eu me posicionar como eu não eu como, né, professor de história, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu vou encarar isso? Então, a produção desses vídeos, eles são importantes para nós debatermos a questão do racismo. Isso é essencial para a conscientização e para educar a sociedade sobre várias questões que, infelizmente, eles continuam presentes no nosso país. O Brasil é um país que ele foi construído, ele foi edificado, né, perante a questão da exploração de um grupo, né, de pessoas que foram os escravos, né, os escravizados africanos, né, porque eles não vieram aqui, eles não eram escravos na África, eles foram trazidos para cá para se tornarem escravizados. E isso, né, foi sendo construído e com o passar do tempo nós temos que entender que essa parcela significativa da nossa população, ela foi sendo vítima da questão do racismo, oferecendo, né, uma questão que nós podemos debater várias questões históricas e da experiência que seja melhor compreendida dentro desse contexto. Então, nós temos que desconstruir, nós temos que elaborar, né, uma visão diferente de como é que nós vamos tratar o preconceito, desconstruir estereótipos e tudo isso, né, nós temos que trabalhar com o máximo de seriedade possível, né, para que não se crie, né, discursos onde esse problema ele seja diminuído, ele seja simplesmente trabalhado como uma forma de alegoria, mas sim, né, colocar o dedo na ferida da nossa sociedade e trabalhar a importância de elaborar atitudes inclusivas em todos, né, em todas as esferas. Então, esse livro aqui ele é fundamental para nós entendermos como é que nós, professores, como nós, educadores, nós podemos trabalhar, nós devemos trabalhar a questão de medidas antirracistas, né? Então, nós, como professores, como educadores, nós temos um papel fundamental, ético, dentro desse contexto. Bem,
Então, nós vamos abordar temas que, infelizmente, fazem parte da nossa sociedade. Então, eu coloquei essa imagem aí, que o racismo, né, ele é uma árvore que ela está enraizada na nossa sociedade, na nossa história. Muitas vezes, o que nós chamamos de racismo estrutural, que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, e que nós precisamos, né, debater sobre o assunto. Principalmente o racismo no Brasil, apesar de ser um país que nós temos uma diversidade cultural e étnica muito grande, o Brasil ainda é um país que sofre com a questão da realidade do racismo. Então, nesse conjunto que nós vamos começar a conversar aqui, né, eu vou trazer várias questões tiradas desse livro e de outras obras, né, para que nós possamos discutir de uma forma clara e objetiva, baseado em estudos, né, não em achismos, né? Então, eu como professor eu tenho esse papel essencial de trazer, de debater, de ter a coragem de colocar a minha cara aqui, né, no YouTube, para poder falar sobre isso. Principalmente, né, mergulhar, né, na nossa sociedade os problemas que estão enraizados na nossa história que começa desde lá da escravidão e vai sendo marcado, vai sendo reforçado, chegando até os dias de hoje, né? A questão da necessidade de se romper com esse ciclo, né? Com esse ciclo que nós chamamos de ciclo de racismo, né? Então, trabalhar as questões históricas para que nós possamos ir desmistificando e destruindo, com o passar do tempo, toda essa estrutura, né? Trabalhando a questão de como é que essa exclusão ela é presente na educação, no mercado de trabalho, na saúde e na segurança pública, né? Então, trabalhar todos esses elementos até que nós possamos realmente, né, termos uma sociedade mais inclusiva para todos, né? Para todos de uma forma em geral, mas corrigindo os erros históricos que nós sabemos que ele é urgente, ele é necessário. Então, vamos conversar, né, o que ocorre sobre essa construção, né, desse racismo diariamente. Então, compartilhar dados alarmantes e relevar a extensão, né? Então, revelar a extensão desse tipo de prática que ele faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, que nós precisamos combater a questão da injustiça. É hora de encarar a realidade de uma forma bem concreta, né? Principalmente depois da pandemia, que ficou escancarado que a nossa sociedade, ela é uma sociedade extremamente racista e uma sociedade extremamente exclusiva. Então, trabalhar todos esses elementos para que nós possamos discutir, né? Para que nós possamos trazer essas cicatrizes, né, para fora. Bem, então a pergunta que eu comecei aqui o vídeo, o branco, ele deve lutar contra o racismo? Então, a luta contra o racismo, ele é uma luta para todos, né? Para todos nós, né? Não apenas para negros, mas sim também para os brancos. Os brancos, eles têm que se posicionar, né? No caso, eu sou um homem aparentemente branco, né? Por que aparentemente branco? Porque eu sou o fruto de uma família miscigenada, né? Então, meu pai é negro, e isso faz com que eu tenha como uma dívida, né? Eu tenho uma forma de se debater, de se conversar, né? Quais são as questões voltadas, né? Para antes desse debate tão aberto. Porque o Brasil, durante muito tempo, falar de racismo era algo praticamente proibido, né? O Brasil, pela sua construção, né? De história, de sociedade, muitas vezes o Brasil, ele colocou para debaixo do tapete esses problemas. Então, é fundamental que nós discutimos isso, né? Que nós possamos se educar, né? Nós devemos estudar, nós devemos ler, né, sobre vários pontos de vista para que nós possamos construir, né, uma base forte para lutar contra esse sistema, né, que promove, né, a questão da desigualdade, né? Então, confrontar atitudes que sejam ruins, né, para essa população, no caso a população afrodescendente, para que nós vamos buscar a igualdade a todos, né, e principalmente uma verdadeira inclusão, né, uma inclusão realmente verdadeira a todos, né, independentemente das suas condições. Bem, então, embora se falar de racismo, eu como um homem
branco, né? Eu tenho que pensar da seguinte forma: eu posso falar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre aquilo que eu estudo, né? Aquilo que eu estou me preparando para a minha formação intelectual e pessoal. Então, eu não tenho uma questão da vivência, porque mesmo eu sabendo da minha origem, mesmo eu sabendo que eu sou fruto de uma família mestiça, por conta da minha aparência, muitas vezes eu não tenho o mesmo tratamento de que uma pessoa negra ela teria. Então, nessa questão, eu vou colocar o meu ponto de vista a partir dos meus estudos da literatura que eu ando me apropriando, que eu ando estudando, dos cursos que eu estou fazendo, né? Porque eu não estou falando aqui simplesmente do achismo, eu vou me embasar, né, dentro de vários escritores, né, dentro de vários intelectuais negros, para que a gente possa discutir, né, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ocupar esse espaço e esse espaço ele seja significativo para todos, né, não apenas para que seja formado, né, as opiniões, né, para que essas opiniões elas sejam transformadas, né? No caso, a minha opinião ela é que, né, ela que todos sejam iguais. Mas para isso eu tenho que desmistificar, eu tenho que corrigir erros históricos que foram construídos há séculos. E com isso, né, de uma certa forma ou de outra, tirando do fundo, né, tirando do fundo das importâncias, né, dentro da nossa sociedade, esse tema que ele é tão emergente, ele é tão importante dentro da construção do nosso ponto de vista. Então, no caso, nós vamos trazer aqui vários elementos presentes nesse livro, né, também em outros livros que vão, né, nortear o nosso trabalho. Então, esse primeiro vídeo, ele tem a ver do seguinte, então, o porquê que eu estou gravando esses vídeos? Então, o porquê que eu preciso ocupar esse espaço? Né? Porque isso está me incomodando, isso sempre me incomodou, né? E hoje eu, como um professor que eu ocupo um lugar de destaque na sociedade, eu tenho a obrigação de conversar e de trabalhar esses assuntos que devem ser, né, trabalhados em todas as esferas. Então, o, então, qual é o meu ponto aqui? Então, eu vou convidar vocês a continuar aqui comigo durante, né, esses vídeos. Esse primeiro vídeo é só um vídeo para que vocês entendam o porquê que eu resolvi gravar, né, sobre racismo. E isso, né, é de suma importância para a construção de uma sociedade melhor. Gente, vou agradecendo vocês aqui, né? Eu vou contar com a participação de vocês, com que vocês me ajudem, né, dentro dessa conversa e que isso seja cada vez mais vantajoso para todos, né? Para que nós possamos construir uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado, gente. Aqui é o professor Rogério e até a próxima.